Venha nos queimar, Senhor. O teu fogo venha nos queimar, Pai. Batiza-nos, Pai, com o Espírito Santo em uma medida maior, Senhor, da sua presença. Nós queremos, nós pedimos, nós buscamos a sua presença nesse lugar, Senhor. Assim como você visitou lugares, Pai, que marcou a história da igreja, que nós conhecemos como avivamento, nós pedimos, Pai, derrama o seu fogo sobre a nossa cidade, Senhor. Derrama o seu fogo sobre as igrejas dessa cidade. Nós não queremos um avivamento na nossa igreja, nós queremos um avivamento que vai tocar a cidade, a nação, que vai tocar a terra, Senhor. Nós não queremos ser detentores de um movimento, nós queremos que a injustiça acabe, nós queremos que a sua noiva se torne santa, pura, diante de Ti, Senhor. Então nós pedimos, libera fogo sobre nós, Pai, libera o seu fogo sobre nós, que os seus olhos como chamas de fogo possa penetrar no interior das nossas almas, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, obrigado. Eu sempre acho que pode ser o período de adoração mais incrível. Eu posso sair do período de adoração onde, sei lá, a nuvem de glória vai baixar aqui, como já temos muitos relatos. Estava conversando no final de semana agora com um irmão, e ele falando, a gente falando sobre alguns episódios da época da adoração extravagante, nos anos 2000, que a gente, às vezes, o líder de adoração começava a tocar e de repente uma nuvem entrava, tipo, teto fechado assim, sabe? E aí uma nuvem parava. Em alguns lugares chovia dentro da igreja, só que com as portas fechadas e o teto fechado. É bem louco, né? Mas ainda assim, eu acho que ainda tem mais, sabe? Ainda tem mais, e é isso que deve nos impulsionar. A gente não pode desistir disso. Eu não sei se vocês sabem, mas o único objetivo para que exista igreja, para que exista missões, para que exista pregação do evangelho, para que exista teologia, para que exista toda sorte de coisas que existe no meio cristão, o único objetivo é para que os povos adorem ao Senhor. A finalidade de todas as coisas é só essa, que os povos adorem ao Senhor. Há uma briga que alguns dizem que o momento da palavra é mais importante que o momento da adoração. Eu acho que as duas coisas têm o seu devido valor, mas se formos peneirar, o objetivo de todas as coisas é que os povos adorem ao Senhor. John Piper fala sobre isso, né? Ele fala que o objetivo de missões é para que os povos adorem ao Senhor. O objetivo de sairmos às ruas e pregar o evangelho é para que aquele cara que você identificou na rua e você pregou o evangelho e se converte, é que ele também possa ser mais um adorador do Senhor. Então a adoração está no centro do coração de Deus. Então que a gente possa sempre, quando a gente for adorar, olhar com os olhos da fé, se posicionar de uma forma correta. Estamos em um ambiente sagrado quando nós entramos na presença dEle, sabe? Muita coisa pode acontecer por meio da adoração. Quantas pessoas entram aqui amarguradas, tristes e às vezes doentes, às vezes até fisicamente, e em um período de adoração elas são curadas. É porque a presença manifesta de Deus, ela está aqui, sabe? Deus habita em meio aos louvores do seu povo. E eu creio nisso, amém? Queria convidar o Antônio. Antônio vai estar aqui trazendo a palavra para a gente hoje. Tem mais visitantes que chegaram, sejam bem-vindos, tá? Casa de vocês. A gente fica muito alegre com os nossos visitantes. A gente ainda está com a impossibilidade de receber os visitantes no domingo, porque a gente tem o espaçamento das cadeiras, então não estamos conseguindo colocar todas as nossas cadeiras. Então tem não é um sorteio, uma lista de inscrição que ela é mais disputada que Enem, entendeu? Então, tipo assim, quando ela sai na quinta de noite, 10 ou 8 horas, tipo 8h05 já acabou todas as vagas. Tô mentindo? E aí depois fica assim, caraca, eu fiquei de fora. Tipo, a internet falhou dentro do ônibus, já era, querido. Já é suficiente para você ficar na posição 20ª na fila lá esperando. Então a gente está com essa limitação, mas a reunião de terça-feira é um grupo menor, então vocês são bem-vindos aqui, a nossa reunião online também, tá? Chamei o Antônio aqui, que é a primeira vez que o Antônio vai estar
compartilhando a palavra com vocês aqui no nosso grupo, mas é alguém que a gente tem caminhado perto, tem conversado, confio no que ele carrega, é um homem de Deus, íntegro, um bom marido, futuramente um bom pai. Olha aí, ó, lancei, hein? Lancei, hein? Mas é alguém que a gente tem confiado. Eu falo isso porque esse lugar aqui é um campo de misericórdia. Quando eu falo isso, é no sentido de que se temos que preparar pessoas, é aqui, sabe? Então é aqui que nós erramos, é aqui que nós aprendemos, é aqui que nós corrigimos, é aqui que nós crescemos. Então, meu desejo é que mais pessoas preguem a palavra, por isso que eu tenho aberto a mão de pregar várias vezes aqui, para que mais pessoas estejam comigo pregando, porque o meu desejo é ver mais pessoas pregando a palavra. Mas eles vão errar, isso é fato. Eu posso errar, não sou nenhum grande teólogo, mas é aqui que é esse campo de misericórdia. Então, que a gente possa receber a palavra dele com amor e carinho. Amém? Estenda suas mãos para cá, para a gente possa orar por ele. Pai, nós agradecemos pela vida do Antônio. Nós pedimos uma porção dobrada, Senhor, da sua presença sobre a vida dele. Eu oro para que o espírito de sabedoria e de revelação repouse sobre ele agora, Pai. Que ele receba não aquilo que ele estudou, não aquilo que ele escreveu somente, mas que o Espírito Santo possa ministrar na vida dele agora a sua vontade, Senhor. Que da boca dele saia o que está no seu coração, Senhor, e que ele seja apenas um instrumento humilde em suas mãos aqui essa noite, Pai. Fala através do Antônio, ajuda-nos, Pai, a receber a sua palavra, tira toda inquietação, todo cansaço, toda distração do nosso meio, Pai. Amém. Já trouxe já. Tô nem nervoso. Boa noite, igreja, paz. Muito feliz. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Quem dá uma igreja, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Acho que quase 2 anos aí no jejum aí, aprendendo muito nessa igreja. Me apaixonei por esse lugar, onde Deus nos direcionou para uma igreja séria, comprometimento na palavra, com líderes abençoados e, para a glória de Deus, nos direcionou até aqui. Então, eu aqui, minha esposa, vieram Belinha, mãos santas, nossa santa. Veio minha sogra também, minha cunhada, meu sobrinho, meu amigo Jonathan, sejam bem-vindos. Nossos amigos aqui também, né, visitantes, comemos bastante lá já agora eles não estão mais lá, mas se Deus quiser, Deus vai abrir mais portas aí, vai dar tempo de vocês conseguirem lá. Sejam bem-vindos também, primeira vez que vocês vêm aqui? Não? Terceira? Oh. Júnior Larissa, tia Josi, bom ver vocês. Deixa eu me acostumar que estou bem enferrujado ainda. Boa noite, pessoal que está aí do outro lado aí na telinha. Muito bom ver vocês. Mike também está um tempão sem louvar. Falei, bota a Mike aí para louvar, que esse meu diácono aí. Quem não tem um diácono desse, ele me acorda dando bom dia, manda florzinha. Gente boa. Hoje eu vou estar falando sobre um tema que a gente passa basicamente todos os dias. É algo que incomoda a gente. Só para você ter noção, na nossa mente se passa por dia mais de 3.000 pensamentos por hora. Isso equivale mais ou menos a 50.000 a 70.000 pensamentos por dia que você tem. Então, Deus tem ministrado isso no meu coração há algumas semanas para eu estar falando sobre isso, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre a nossa memória e onde está a nossa esperança. Amém? Queria que você abrisse comigo sua Bíblia
Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. E em Filipenses 2, versículos 5 e 11. Primeira Coríntios 2, 16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Filipenses 2, 5 diz assim: de sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vou estar falando um pouquinho então sobre nossos pensamentos e nossas emoções. Hoje acredito que todo mundo aqui tenha passado por turbilhões de problemas, situações, pensamentos. Somos bombardeados todo dia de informações. Teve uma pesquisa até nos Estados Unidos que a gente equivale mais ou menos a 176 jornais de informações que a gente recebe por dia. Então, nossa mente todo momento é bombardeado. E tem momentos que não tem como controlar. Por exemplo, se eu falar para você agora, pensar em um elefante colorido voando. Você pensou aí em qualquer cor, né? Quem pensou aí no rosa? Levanta a mão. Cinza, no Dumbo. Então, realmente a gente pensa, tem pensamentos que vêm que é involuntário. Você simplesmente veio na sua mente e às vezes fica o dia todo carregando e não faz sentido. Então, a pergunta que eu queria fazer para você: como você tem feito para controlar seus pensamentos? Como você tem feito para controlar esses sentimentos? Temos visto aí cada vez mais pessoas depressivas, ansiosas, distúrbios emocionais cada vez maiores acontecendo no nosso meio, na nossa sociedade. Então, Deus meio que tem me incomodado sobre isso para a gente estar atento. Pensamentos. O que é pensamento? Freud ele fala que pensamento, ele na verdade ele é um ensaio para a ação. Então primeiro a gente pensa, quando a gente raciocina aquilo, desce para o coração, a gente sente aquilo e depois a gente age. É importante a gente entender isso porque tem gente que só fica pensando, não sente nada e também não age nada. Então é mais um pensamento que entrou e não serviu de nada. Quantas pregações você já ouviu aqui, pregações que mexeram, impactaram gente, e simplesmente por você não ter colocado em prática, não ter ido para casa, não fez nada, passou, você esqueceu e simplesmente aquele pensamento foi morto. Então Deus está nos alertando para como que você está controlando esse sentimento, o que você está controlando, o que você está aprendendo, para que você possa transformar isso para a glória dele. Amém? Hoje até Ícaro colocou lá no grupo do tio Nicodemos, ele falando lá um questionamento, né, sobre os reformados, né, que por muito tempo eles ficaram só no campo da mente ali, com medo de expressar suas emoções, né, para não ficar muito parecido com a igreja pentecostal, né, que ela é muito fervorosa, é uma igreja que atua muito no campo sentimental, às vezes até extrapola. Então, por isso, acabaram se retraindo, não deixaram, às vezes, o Espírito Santo trabalhar, porque cada um de nós não tem como saber, a gente reage de alguma forma. Quando o Espírito Santo vem, tem uns que choram, tem uns que dão gargalhada, ele mexe no nosso sentimento e emoção que a gente não tem nem noção. Então, as nossas emoções é um campo ainda um pouco desconhecido. Então, quando o Espírito ele atua em nós, alguma área ele vai mexer, alguma coisa ele vai te lembrar, alguma coisa ele vai falar, ore por aquilo, perdoe aquilo, vou trabalhar com você nesse campo aqui. Então, vai mexer em alguma área e a gente precisa também abrir o coração para o Pai, abrir para que Ele ministre, não somente ficar com aquela palavra na mente, mas deixar Ele passar para... Esse é o processo da santidade, como Ele colocou lá nesse texto. Trouxe aqui, vou ter que resumir 50 páginas e meia hora, só Jesus.
Ó, quanto tempo falar nisso? Martim, pode a noite toda? Tem estudo pra caramba. Martim Lutero, ele fala que eu não tenho como impedir um pássaro de voar sobre a minha cabeça, mas eu tenho como impedir que ele faça um ninho, né? Mostrando aí que sempre vai passar pensamentos, existem pensamentos malignos também, porque a gente às vezes despreza, né? O inimigo, às vezes ele está ali do nosso lado, soprando sobre nosso ouvido, e quando a gente vê, a gente está irado sem saber, quando a gente vê, pecou sem perceber, e porque a gente às vezes está desatento, não está orando nem vigiando, está dormindo. E o Pai querendo que a gente fique vigilante. Pensamentos de ansiedade. Eu tenho estudado um pouco sobre a neurociência, e ela mostra que quando você começa a pensar muito sobre o futuro, ficar, né, preocupado, isso gera um estresse dentro de nós. E nossa mente, ela meio que não capta, ela não sabe qual é a realidade correta. Se você está pensando lá na frente, ela acha que você está lá. Se você é uma pessoa que só pensa nas coisas passadas, geralmente as pessoas que têm depressão, a sua mente ela vai achar que você também está naquele exato momento. É por isso que quem não perdoa, tem um coração amargurado, é uma pessoa que está sempre com um problema depressivo, porque quando ela lembra daquele exato momento, daquele trauma que aconteceu com ela, é como se você novamente viajasse em questão de segundos para aquela mesma situação. Então, olha a importância de perdoar, olha a importância de você liberar aquela mágoa, porque senão você vai dormir com ela todo dia, e sempre quando você lembrar, você vai sentir seu coração acelerar, você vai sentir suas emoções se abalarem, você vai achar que está naquele mesmo exato momento. E Deus, ele muitas vezes nos testa, às vezes Deus te coloca na mesma situação para você se ligar, você não foi tratado aí. Vamos alertar, olha, está vendo aquela situação, aconteceu de novo. Você precisa buscar ajuda, você precisa orar, você precisa buscar alguém para que te instrua. Está aí nosso pastor Ícaro, para que você possa despertar disso. Pensamentos automáticos, né? Que é o que está aqui, mal galera. Às vezes a gente fica no modo offline. A gente está aqui, mas não está aqui. É esse que a gente tem que prestar muita atenção. É quando a gente vem cansado do trabalho, é quando a gente tomou expor, tinha meta para bater, você veio para cá com todos os tipos de pensamentos possíveis. E quem está aqui na frente, é difícil pra caramba você controlar isso. Então, quando a gente está nesse modo automático, você tem que criar uma forma de, poxa, como é que eu vou cultuar o meu Senhor, como o Ícaro falou aqui? Como é que eu vou estar com o meu coração queimando por Deus se eu estou tão distraído? Do louvor acontecendo e você distraído. Por isso que é importante bater palma, por isso que é importante você louvar, porque quando você fala, quando você professa, por exemplo, conta aí na sua mente de 1 até 20, conta agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora fala seu nome completo agora com a boca. Antônio, fala com a sua boca. Rapidinho você esqueceu a forma como você conta, porque quando você professa, quando você fala, ele é mais forte do que pensar. Tá aí a importância de você estar sempre profetizando. Tá a importância de você estar sempre falando, proferindo. A oração, como que ela é importante, que você consegue organizar a sua mente também através da oração. Você coloca as suas angústias, você coloca tudo que está dentro de você no coração do Pai. E quando você trava isso dentro de você, vai vir um turbilhão de sentimento. Você não vai saber controlar isso. Tem gente que dorme mal, tem gente que não consegue dormir. Tem gente que totalmente ansioso, porque simplesmente não se prostra diante de Deus. Amém? Ociosidade é um grande perigo. Lembra de Davi e Batseba? O pecado dele é que ele não foi para a guerra, ficou de bobeira lá olhando na sacada e viu Batseba lá se banhando. Cabeça não sei onde estava, em Deus não estava totalmente distraído. E de repente ele vai lá, eu quero aquela menina lá. Chama ela, peca e comete um dos maiores pecados citados na Bíblia, mata um homem. Davi, o homem seguro, um coração de Deus, por estar totalmente distraído, estar ocioso. Tome cuidado. Eu tenho tentado o máximo possível desligar as redes sociais, às vezes quando eu saio, porque a nossa mente sempre está ociosa. Quando você pega seu celular, a primeira coisa que você clica é no Instagram, é alguma coisa, porque já está viciado nisso. Até quem viu o Dilema das Redes viu como que
as coisas foram projetadas exatamente para nos viciar. Ele pega exatamente nos gatilhos que a gente vai clicar ali no que a gente gosta, o que a gente curte, já vem certinho. Você fala aí no celular, o Google escuta agora, né? Você fala, quero comprar isso, daqui a pouco aparecem várias ofertas. Porque exatamente você está tão vidrado nisso que daqui a pouco você esquece do mundo ao seu redor. Estava até conversando com a minha esposa a forma de... Ela está indo na nutricionista, né? E a gente conversa muito sobre comer, né? Sobre emagrecer, né? Não sei porquê. E ela sempre fala, Antônio, come devagar. Eu aprendi muito com ela, que a gente precisa sentir o alimento, precisa degustar, precisa sentir o tempero. É importante, você já parou para pensar nisso? A gente come tão rápido, engole a comida, se distrai vendo TV, hábitos ruins. Ela me falou uma coisa ontem que eu não sabia, o nosso corpo avisa quando você acaba de comer, quando ele dá aquela respirada assim, você faz uma respiradinha assim, porque seu corpo está dizendo, você está satisfeito. Eu nem sabia, eu nunca parei para chutar isso. E hoje eu comi, caraca, realmente, nosso corpo avisa quando você está satisfeito. E então é importante quando você parar, é importante você ter foco no que você está fazendo. Se você está aqui agora, pare aqui e tenta prestar atenção ao máximo possível. Pega um caderno, se você é uma pessoa que se distrai muito, começa a treinar isso. Grave a pregação, escreva para que você não possa se distrair. Se você é uma pessoa muito distraída, você precisa prestar atenção no que você tem feito muito durante o dia. Por que você está desgastando demais a sua mente? Em quê? Isso está se tornando até um ídolo na sua vida. A gente cantou aqui, né? Que o fogo por Deus, ele queima todos os nossos amores. Como é que é? Queima todos os outros amores. Então, se o fogo, pela presença de Deus, não está queimando dessa forma, ao ponto de você não conseguir tirar o celular, tem alguma coisa errada. Então, eu falo isso porque isso é uma das nossas maiores lutas realmente hoje, tem sido a tecnologia. Então, tomem cuidado, exclua, faça o seu jeito, vê como que você está viciado, porque isso está estragando o seu dia, está tirando seus prazeres nas coisas que é para você fazer. Às vezes você está no momento de lazer, está todo mundo sentado, a gente vê muito isso, cada um vai para o seu canto e fica no celular. Na hora de conversar, sentar à mesa, comer, fica todo mundo distraído. Então, temos que tomar cuidado com esses pensamentos ociosos, para que a gente não venha pecar, para que a gente não venha estar distraído. Existe o ócio criativo, né, que é aquele, vocês já estudaram sobre isso, que é para você conciliar o trabalho e o lazer. É importante a gente sim também, depois de um turbilhão, sair de férias e acampar com o Ícaro lá em Sana, sair, dar um rolê, para exatamente ter um momento para que a nossa mente relaxe também. Vamos então às memórias. A memória é tudo aquilo que constitui a nossa história. As suas memórias, dependendo do quão isso foi importante para você, fica gravado na memória, seja boa ou ruim. Se for ruim, é aquele trauma que eu falei um pouco. Se for boa, isso gera esperança em você. Então, como que você tem cultivado as boas memórias na sua vida? É isso que Deus tem ministrado muito em meu coração. Como que as pessoas vão estar lembrando quem é você? Se fizerem o seu funeral, como que vão falar, fulano foi assim, vou lembrar das melhores coisas. O que as pessoas vão se recordar de você? O que você está pregando do lado dela? Como que elas vão ver Cristo em você? Esses dias, meu irmão estava para vir agora, ele, não sei se vai dar tempo dele vir, ficou preso ali na BR, teve arrastão, tadinho. Nem vi, cara. Meu irmãozinho, grandão, não tem nem como não ver. Minha cunhada, meu irmão, quem não conhece, Andrei e Celina, sejam bem-vindos também. Veio um monte de visitante hoje, estou até assustado, Senhor. Mostrei para ele esses dias uma foto, eu estava arrumando a casa, caiu uma caixa e estava a foto da minha avó. Minha avó faleceu e quando eu peguei aquele retrato, eu lembrei que ela tinha me dado antes de falecer. E ela falou aqui, meu filho, suas melhores memórias, para você guardar, para ficar com você. E quando eu abri, tinha a letrinha dela lá, né? E você via aquilo, e aquilo me trouxe esperança, me trouxe saudade, e trouxe à memória a questão da identidade, né? Que eu tenho uma família, que eu tive alguém que me amou muito, que deixou características em mim.
Então, isso é muito importante, você celebrar com a pessoa que está do seu lado, né, com seus familiares. É importante você deixar características, deixar marcas, porque isso vai estar marcando alguém de alguma forma. Então, quando você estiver com alguém, ame de forma intensa. Marque a vida dessa pessoa, porque vai fazer muito bem para ela agora ou lá na frente. Somos feitos de memórias, você vai lembrar praticamente desse culto ou não, se te impactou ou não te impactou, mas é importante cultivarmos sempre boas memórias. Queria falar um pouquinho também dos traumas. Eu fui uma pessoa extremamente traumática, né? Meu irmão está aqui. A gente passou por várias coisas na infância com os nossos pais que mexeram muito com as nossas emoções. Você vê que eu controlo um pouco minha timidez, eu não conseguia falar com as pessoas direito, eu não conseguia chegar perto das pessoas, eu tinha vergonha e eu meio que me retraí, eu achava que eu era aquilo. Então aquilo muito que afetou muito as minhas emoções, afetou muito a minha forma de ser, a forma física, a forma de falar com os outros, e eu não conhecia Jesus ainda. Só depois que eu conheci Jesus, Ele tratou meus traumas, tratou muita coisa que eu tinha, e eu vi que realmente eu era amado, que eu era filho, e que realmente Deus tinha um plano e um propósito para a minha vida. E aquilo me mudou completamente. Os traumas, eles são situações que aconteceram na sua vida, e que quando eu falei, quando você passa por aquilo, é como se fosse um gatilho, ativasse um gatilho na sua mente e você tem pavor. Né? Tem gente que tem medo de altura, tem uns pavores aí doidos, né? Que a gente nem imagina, que foi alguma situação que você passou e aquilo te traumatizou. Né? Tem gente que tem medo de máscara e tudo, mas que você precisa superar isso. Você precisa realmente passar pelo tratamento de Deus, porque a hora que vier aquela situação de novo, não gere um instinto em você. A gente cria um instinto, né, super protetor. A gente precisa exatamente pedir para que o Senhor trate isso em nós, porque às vezes Deus ele quer ministrar naquela área, quer ministrar na sua vida, e aquele trauma ali, você não liberou perdão, você lembra daquilo, você não consegue se destravar daquilo, e aquilo, realmente Deus ele precisa vir para a sua vida e te tratar. Não sei se eu estou falando alguma coisa com vocês e Deus está lembrando vocês, mas realmente o que eu estou falando aqui vai mexer um pouco a mente e a emoção de vocês. Então é preciso que abra seu coração nessa noite, para que o Senhor ele entre e ministre sobre você. Hoje eu estou aqui só como um mero realmente instrumento, mas é a palavra de Deus que está aqui, é a presença dele que está aqui. Eu me preparei, mas é o Senhor que opera em nosso meio. Vícios, hábitos repetitivos. Tem gente que realmente está viciado em algo, aqueles pecados de estimação, realmente continua fazendo aquilo sempre. O celular, eu tinha esse hábito toda hora de mexer. Eu orei ao Senhor, Pai, me dá uma forma aí de eu parar de mexer no celular. Minha cunhada, minha esposa estão ali de prova. O que aconteceu? O celular estava no bolso, caiu na privada, adivinha. Eu queria uma solução, Deus deu rápido. Parou de funcionar. Jesus. Eu consegui ler um livro rápido, consegui buscar a presença de Deus muito mais saudável, consegui me relacionar mais, só porque eu estava sem celular, fiquei um bom tempo. E depois eu orei, Senhor, aconteceu aquele caos lá em Manaus, eu falei, Senhor, eu quero te ofertar. E o celular estava parado lá, apagado. Eu falei, Senhor, como eu vou comprar outro celular, e agora não tem jeito, né, que a gente precisa de celular pra caramba. Eu falei, Senhor, que ele volte para que eu possa ofertar, eu quero doar lá, ajudar alguém. E eu falei, em nome de Jesus. Aí eu peguei assim, liguei, o bicho ligou. Aí eu fui e fiz o quê? Ofertei na mesma hora. Eu falei, opa. Deus é muito bom. Deus faz essas doideiras mesmo com a gente. Então, ó, cuidado com o que você ora, que Deus ele vai fazer, hein? Dor física, né, essas más lembranças, esses más pensamentos causam até às vezes dor física. Eu estava com o meu segurança hoje, e ele estava revoltado que não liberaram a ata dele, o garoto errou lá, e ele não conseguia parar de pensar naquilo, que começou a dar uma dor de cabeça nele, que ele começou a passar mal de tanto pensar naquilo. Então você vê, seu corpo realmente vai reagir até em dor de tanto você pensar nisso. Então tome cuidado.
Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a gente precisa realmente identificar o que está errado na nossa vida, o que está me fazendo ficar mal, o que está me fazendo ficar longe de Deus. Porque quando eu estou no culto, sei lá, parece que está o céu, nada acontece, parece que eu estou vendo as pessoas e eu não sinto nada. Então Deus está querendo realmente organizar a sua mente. Deus está querendo entrar aí para que a presença dEle venha de forma abundante, para que a presença dEle, para que as revelações dEle entrem sobre a sua vida. Porque às vezes a gente está pensando em muita coisa e a presença de Deus está aqui, e você não consegue ver, está surdo, tanto barulho que está dentro da sua mente, tanto sentimento desorganizado dentro de você. Jesus, Ele conhece seus pensamentos. Lembra quando Ele chegava perto do fariseu, e Ele sabia o que o fariseu já estava pensando antes dele falar? O Senhor sabe que está tudo na sua mente. Só fala: Senhor, controle minha mente, tome as minhas emoções, vê o que está errado em mim, para que o Senhor trate aquilo que está em mim. Incredulidade. A gente vê aí o exemplo de Pedro, né? Um dos maiores exemplos sobre fé. Eu fico imaginando, poxa, se Pedro, ele estava ali naquele momento de ver Jesus andando sobre as águas e de repente ele se depara com aquela imagem. Imagine quantas coisas não se passaram pela mente dele. E a fé é exatamente isso, né? Quando a gente pensa demais, raciocina demais, não crê na palavra dele, você vai ficar parado e não vai andar no sobrenatural. Então a gente precisa estar ligado com o que Deus está falando na nossa vida. E às vezes não vai ser por raciocínio, mas vai ser por fé. Como foi na minha vida, entreguei minha vida totalmente a Jesus. Fui, Senhor, só tem o Senhor mesmo, vamos embora, mergulhe de cabeça. É a melhor coisa. Esperança. Falei um pouco daquele relato da minha avó que eu vi. Em Lamentações 3:21, Jeremias fala, né? Quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Então, quanto é importante você estar em comunhão com seus irmãos, quanto é importante você estar totalmente envolvido na obra dele. Porque eu conheço pessoas que se envolveram pouco, participaram um pouco, e quando vai para o mundão, vai para a diversão, conhece amigos que vão fazer coisas diferentes, vão te trazer coisas novas. Como não teve tantas lembranças boas, como não teve tanta memória aqui, acaba não criando vínculo. E aí é muito mais fácil você ir para o mundão também, do que continuar na igreja. Então, quanto é importante você trazer a sua memória, os retiros, trazer a memória quando você foi convertido, trazer a sua memória quando você se batizou, quantas obras você já fez, quantas coisas para o Senhor Deus falou com você, e essas coisas você precisa também trazer ao seu coração. A forma como Deus se abriu para você naquela primeira vez, que foi algo lindo, maravilhoso, e você, é isso que eu quero, mas chegou várias coisas, várias ondas que você simplesmente largou. Então, traga à memória aquilo que vai te trazer esperança. Amém ou não amém? Até estava lembrando esses dias, né, que estava caminhando para o trabalho, e sempre, não tem como, eu acredito que todo mundo passa por isso, às vezes dá uma vontade de desistir, né, caraca, estou quietinho aqui no meu canto, não quero fazer nada, às vezes dá um sentimento de você desistir. Eu senti a voz do Senhor falando: vai desistir, olha quanta coisa você já passou. E Deus começou a me lembrar dessas coisas, tantas coisas que Deus já fez através da minha vida, tantas coisas que eu já passei com Deus, tantos perrengues, tantas aventuras, tantas emoções. E deixa Deus trabalhar na sua vida hoje, deixa Ele trazer algumas coisas. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios 10:5. Alguém lê alto aí para mim?
Amém? Tássio até pregou sobre isso, sobre a obediência. Precisamos levar a nossa mente, quando você estiver realmente nesse estado, a gente precisa levar a nossa mente toda a Cristo, a obediência a Ele. A gente precisa cultivar bons pensamentos. Em Filipenses 4:8 fala, quanto ao mais, irmãos, é um dos versículos que eu tive que memorizar, né? Que é importante também você memorizar versículos. Sempre quando eu estou mal, eu lembro dos versículos que eu memorizei. Fala, quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, nisso pensai. Né? Como que Deus ele dá aí a palavra dele e a gente passa desapercebido. Né? Ficamos vendo tantas pessoas durante o dia todo e esquecemos de desfrutar daquilo que realmente é boas, notícias boas, coisas boas, a palavra dele. Precisamos estar em contato com o que é bom, honesto, verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro. Coisas importantes para a gente cultivar bons pensamentos. Estou resumindo bem, para a gente poder aí estar tranquilo em casa. Tem gente cansada aí? Estão cansados não? A gente dormindo aí, estou vendo aqui. Coisa boa para a gente estar realmente cultivando bons pensamentos. Louvor. Lembra do Paulo e Silas na prisão, apanhando pra caramba? Como que eles adoraram o Senhor no momento de aflição. Né? A gente precisa louvar a Deus, orar, como eu falei, cultivar uma boa amizade com Deus. Temos pregado muito isso aqui, sobre ter esse relacionamento vivo de amizade, de amigo com Deus. Por isso que é importante a gente estar em oração. Comunhão, boas amizades. Estava até falando com o Vivi hoje, como é importante estarmos com boas amizades, pessoas que vão nos levar a buscar mais a Deus, né? E aqueles que não querem nada, infelizmente, vão ficar para trás. Não podemos diminuir o padrão que Deus tem plantado sobre a nossa vida. Então, se eles quiserem, eles vão te seguir, eles vão te pedir ajuda para você para seguir junto. Mas se você quer buscar mais de Deus, cultive boas amizades. Importante trabalhar na obra. A obra de Deus, ele vai te levar a um compromisso, ele vai te levar a uma responsabilidade. Você está mexendo em coisas santas, então, meu filho, se você não está em oração, se prepara que ataque vai vir, é certo. Então, trabalhar na obra, você vai estar em contato com outros irmãos, vai estar em comunhão, vai estar sendo treinado por Deus. Importante usar sua criatividade, né? O nosso pai é totalmente criativo. Há quanto tempo você não consegue fazer um desenho, fazer uma parada aí diferente? Né? Deus te deu criatividade em alguma coisa, e quanto tempo você não usa isso para o Senhor? Então, use a sua mente criativa. Importante cuidar do seu corpo, né? Eu falei um pouquinho da alimentação. Precisamos dormir, precisamos nos exercitar, precisamos momentos de lazer, ter uma alimentação boa. Isso vai gerar bom pensamento para você. Estou me exercitando, para de rir. Potencialize seu chamado, né? Você sabe para que o Senhor te chamou? Eu sempre me questiono, quando eu estou desanimado, eu falo, Senhor, o Senhor me chamou, estou aqui, Pai, me usa. É importante você acordar todo dia com esse pensamento, Pai, estou aqui, estou vivo, o que é para eu fazer hoje? Para quem que o Senhor quer me usar? Fico vendo as pessoas na rua, às vezes eu me sinto covarde, quando eu passo, poxa, por que eu não falei de Jesus para ela? Por que eu não falei do amor do Pai? Por que eu não orei? Hoje eu senti esse sentimento quando eu vi uma aluna minha indo para a zona de prostituição, logo hoje de manhã, quando eu estava indo para o trabalho. Meio que eu fui líder de adolescentes jovens, tem alguns jovens até aqui. E hoje eu vi essa menina indo para essa zona de prostituição, eu trabalho em São Cristóvão, ali tem muita prostituta, só Jesus. E aquilo me doeu o coração, porque foi alguém que pregou, estava junto com a gente, ouvindo a palavra de Deus, e aquilo meio que dói. Uma das coisas que a gente precisa ter é essa compaixão, senso de compaixão. Às vezes a gente pensa tanto nos nossos problemas, pensa tanto nos dias, pensa tanto que a gente precisa consumir, e não vem esse senso de compaixão dentro de nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A gente precisa às vezes parar de pensar em nós e se colocar na miséria do outro, e se colocar nos problemas do outro. Será que você faz isso durante o dia? Será que você tem chorado por almas? Deus tem me questionado também, estou pregando para mim. Será que você tem se questionado pelo seu vizinho que ainda não é convertido? O que você tem feito para que Deus te use?
Use a criatividade, sei lá, faça um bolo, vai lá para o vizinho, converse com ele, fala com Jesus. Tantas ferramentas que o Senhor nos dá e a gente fica parado, às vezes, perdendo tempo, vendo várias séries, passando o tempo aí precioso que o Senhor nos deu, perdendo tempo que não é para perder. Importante na meditação da palavra, né? A palavra mesmo, o Salmo 1 fala, medita nela de dia e de noite. Em Hebreus 4:12, fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, quando você está meditando na palavra, tudo isso está se dividindo, várias coisas dentro de você. Como é importante você não só ler de qualquer jeito, mas é importante meditar. Estou falando nada novo, mas é importante a gente estar relembrando dessas coisas. Fruto do Espírito Santo, ele vai agir aí dentro de você de uma forma sobrenatural. São frutos. Domínio próprio, é uma pessoa que é irada, se ira totalmente. Olha o fruto do Espírito Santo. Domínio próprio, ele age na alegria, na paz, no amor, na bondade, na fidelidade, na mansidão. Quantas essas coisas não há lei. Então, a gente precisa realmente caçar esses frutos, o fruto do Espírito Santo. Às vezes a gente deixa de lado isso, está pensando muito em nós. E quando a gente vê, a gente precisa ser parecido com Cristo. Tem que olhar para os frutos do Espírito Santo. Outra coisa que é uma das coisas que eu pratico muito, é organizar as áreas da vida. Então a gente tem algumas áreas que precisam ser organizadas. A área financeira, a área amorosa, o casamento, os filhos, os estudos, o trabalho. Então assim, a gente tem várias... O certo é a gente viver como um todo, mas quando a gente para ver, realmente são várias áreas divididas. Então é importante ver como que você controla suas finanças, é importante como que você está o seu lazer, como eu falei, seu corpo. Essas áreas da vida a gente precisa também de uma organização, uma higienização realmente de raciocínio, você parar e escrever. Como que eu estou gastando as minhas finanças? Como que eu estou controlando isso? Eu estou ofertando, eu estou ajudando alguém que o Senhor tem me dado, está servindo para ajudar o próximo? Ou se eu realmente está suprindo as minhas necessidades? Então, ora ao Senhor para que Ele possa organizar isso em você, ao ponto de você também ajudar o próximo, que senão também não adianta nada, amém? E Deus, Ele é aquele que abre portas. Arrependimento e santidade. Né? Quando a gente vê esses pensamentos maus, pecaminosos, a primeira coisa que você tem que fazer já é se arrepender. Passou qualquer pecado sobre a sua cabeça, você viu, pensou, se arrependa na mesma hora. Ou se não lembrou à noite, não deixa de dobrar seus joelhos e confessar a Deus o que você fez. Porque senão aquilo vai se acumular no seu coração, vai ficar parado ali, o inimigo sabe onde é e vai estar sempre tocando naquilo ali. Aí vai gerar vícios, vai gerar uma memória que você não quer. Então é importante a gente estar sempre se arrependendo, para que gere frutos de santidade, frutos de arrependimento. Jesus. Terminando já, gente. Fique à vontade. Abra sua Bíblia em Apocalipse, livro tranquilinho. Apocalipse 16. Versículo 3 ao 4, Apocalipse 21, falei errado, foi mal, galera. Do 3 ao 4, novo céu e nova terra. Tá certo. Apocalipse 21, do 3 ao 4. Vamos ler do 1. Apocalipse 21, do 1 ao 4. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo.
ouviram uma forte voz que vinha do trono, do qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o povo deles. O próprio Deus estará com eles e será o Deus dele. Ele enxugará os olhos dele todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já se passaram. Amém? Eu meio que não tenho muito para falar, porque essa igreja aqui, ela, quando eu vim para cá, mexeu muito comigo nessa parte de escatologia que fala da volta de Cristo. E eu falei muito das memórias, falei muito realmente dos pensamentos, falei da esperança sobre as coisas passadas, mas a volta de Cristo também precisa queimar em você. Essa vinda do Pai realmente precisa gerar esperança em você, você precisa estar totalmente focado nele. Eu estava estudando até sobre os judeus, a questão do kippar, né? Tem gente que tem kippar aí também. Anda com kippar, glória a Deus, sem constrangimentos, por favor. Que mostra, né, que daqui para baixo, realmente são os nossos pensamentos, é o homem. E daqui para cima a gente está sobre um comando que é Deus. Então a gente precisa estar sobre a cobertura de Deus. A gente precisa levar nossa mente totalmente cativa à obediência de Cristo. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite. Não sei o que se passou com você nesse momento, não sei qual foram as memórias, não sei qual foram as lembranças, os pensamentos, o que tem te incomodado, o que tem gerado você em esperança. Alguma coisa Deus falou e quer abalar a sua vida. Eu queria nesse momento que você colocasse toda a sua fé em Jesus nesse momento. Que Ele possa agora nesse momento aí abrir a sua mente, porque Ele já conhece tudo que está aí. Ele conhece todos os seus sentimentos, Ele conhece todo o seu choro enrustido, Ele conhece tudo que se passou com você. E não vai ter psicólogo, não vai ter nada que vai curar se não for a presença dEle. Que Deus agora Ele comece a ministrar no seu coração. Que você possa sentir o toque dEle nessa noite. Que você possa ser curado de qualquer trauma que você passou. Que você seja curado agora de tudo aquilo que te aflige. Para que isso pare de ficar vindo sobre a sua mente. Para que isso pare de vir te interromper. Para que o Senhor comece a agir, porque Ele quer acelerar coisas em você, só que está preso a algumas coisas que Ele ainda quer ministrar. São probleminhas que a gente pensa todos os dias, que nos tiram da presença de Deus, nos tira do foco que é Cristo, tira a sua atenção do chamado. Pai, em nome de Jesus, aonde o inimigo esteja atuando agora, Pai, que ele seja, em nome de Jesus, repreendido agora. Se ele tem atuado no medo, Pai, cesse esse medo agora, coloque a sua coragem nele, o seu amor, que lança fora todo medo, Pai. Deus, estamos aqui, ó Pai, para que o Senhor encha nosso coração da sua compaixão, Senhor. Pai, que quantas coisas nós pensamos, sim, Deus, mas só queremos pensar em Ti, Senhor. Queremos somente pensar nas coisas que são de cima e não nessa terra, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, desça nessa noite, Pai, com um sentimento de compaixão, Pai. Sim, passamos por muitos problemas, ó Pai, mas o Senhor nos curou de tantos, ó Pai. E aqueles que ainda não foi curado, Pai, cure agora, Senhor, nessa noite, Deus. Ministre agora, Senhor, na mente e no coração, Pai, para que comece a gerar novas atitudes, ó Pai. Para que comece a gerar agora dentro dele um fogo, Senhor, de amor por Ti, Senhor. Para que ele venha entender, ó Pai, e ela venha entender que está aqui nessa terra com uma missão, com um propósito, e isso precisa estar incendiado, isso precisa estar dentro do coração todos os dias, desde ao acordar, ao deitar, ó Pai. Se isso não está incomodando o Espírito Santo, toque agora, Pai. Gere um novo ânimo, Espírito Santo, para que ele sinta a Tua presença, Pai.
para que ele venha se arrepender dos seus pecados, ó Pai, para que ele venha parar de pensar nesses vícios, ó Pai. Toque agora, Senhor, e que ele venha se arrepender profundamente e somente querer a sua presença, que é mais que tudo, Senhor. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, que me chama de amigo, que me espera quando não quero ir, que me ama com amor furioso, que me chama de amigo, que me espera quando não quero ir, que me ama com amor furioso. Esse é o nosso Deus, 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 esse é o nosso Deus. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Impressionante é poder conhecer um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Impressionante é poder um Deus tão grande assim, um Deus tão grande assim. Impressionante é poder. Salmo 139, versículo 23, 24, Davi fala: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, Deus, conheces o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê em mim se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Isso que o Antônio pregou hoje, vocês não têm a noção da importância dessa mensagem. Sabe por quê? Porque é notório que não é uma mensagem sobre avivamento, não é uma mensagem escatológica, apesar dele ter falado sobre uma bendita esperança, mas ainda não... Vou ser bem sincero, porque apesar de ter visitantes aqui, estamos em família, tá? Eu acredito que ainda exista um preconceito em relação a esse tipo de mensagem que fala sobre emoções. Mas se eu pedisse para você levantar a mão aqui, quem faz terapia? Quem já tentou se suicidar só nesse último ano? Entende? Entende como que isso faz parte da nossa integralidade? Como que nós precisamos entender a importância das nossas emoções? Como que o próprio Senhor se importou com isso? O
próprio Senhor se importou com isso. Mateus 6, a gente vê, dentro do Sermão do Monte, a gente vê diversas diretivas sobre as nossas emoções. Ele fala sobre a gente não andar preocupado. Ele fala que para a gente isso não acrescentaria sequer um dia, um côvado à nossa estatura ou um dia à nossa vida. E o que acontece? Existem mensagens que elas não conseguem acessar o nosso interior exatamente porque as nossas emoções estão doentes. Esse é o problema. Pedro é a imagem de um cara doente. É a imagem de um cara doente. É um cara agitado, é um cara colérico o tempo inteiro, até que o Senhor o tempo inteiro ele está tentando encontrar as emoções dele. Quando ele consegue encontrar sabe, o núcleo da alma de Pedro, parece que destrava algo nele e ele consegue entender. E é interessante porque a responsabilidade que é colocada sobre Pedro é maravilhosa. O cara que ninguém imaginava que seria aquele que ia ser escolhido para tocar a igreja, sabe? Porque era um cara um cara problemático. Pedro é um cara problemático. Pedro é muito parecido com o nosso eu hoje. Sabe o que acontece? Nós estamos dentro de um tempo aonde nós vamos precisar ser teológicos sempre. Nós vamos precisar ter os dons do Espírito sempre, mas nós vamos precisar entender as emoções das pessoas. Estamos vivendo um período onde nunca se viu tantas pessoas doentes emocionalmente. A gente fala sobre, você precisa orar, você precisa buscar o Senhor. E a pessoa... Aí você fica assim, caraca, mas eu estou falando só para você buscar. Antigamente a gente ouvia isso debaixo de chicote e tinha que rir. Mas hoje se você fala... Ô Levi, poxa, você chegou atrasado, mano. Há uma falta de uma estrutura emocional. Nós precisamos entender, fazer uma leitura dos tempos, porque senão a gente não vai conseguir comunicar a essas pessoas a mensagem do Evangelho. E as Escrituras, elas nos dão base para como comunicar a essas pessoas. Nós precisamos entender quais são as fragilidades dessas pessoas. Por que essas pessoas chegam aqui e entra por um ouvido e sai pelo outro? Por que há tantas pessoas desanimadas? Mas a Bíblia, isso é coisa de coach, né? A gente brinca tanto e às vezes até implica com o Antônio. Mas cara, desde que você não traga, desde que o pastor e o pregador não virem um coach, eu não vejo problema nenhum. De verdade. Na verdade, quem dera que todo profissional de um empresário fosse consultar um cara que sabe, que domina aquilo ali. As coisas não seriam tão desastrosas como a gente tem visto. Mas o fato é que a gente precisa entender o que as Escrituras estão dizendo. Por exemplo, as Escrituras falam que o fato da palavra não enraizar em nosso coração, sabe por que é? Por causa das preocupações da vida. Lembra da parábola? Que a palavra ela não cria raízes por causa da preocupação da vida. Então o excesso de preocupação, o excesso de pensamentos acelerados faz com que você chegue aqui de domingo a domingo, faça intensivo, faça escola, faça não sei o que, e compra livro, assiste pregação, assiste live do Ângelo, assiste live do Aldair, assiste live do Coelho e sempre está fraco na fé. Sempre fraco na fé. Aí você vai ver, por que você está fraco na fé? Porque você também é doente emocionalmente. Por isso que nós precisamos entender a importância. Quando o Antônio começou a falar, ele me passou o esboço dele antes, estava ali acompanhando. Eu falei assim, cara, é muito bom. E essa é a dinâmica que a gente quer dentro do corpo de Cristo. Porque, na minha cabeça eu posso até falar isso, mas eu não vou falar do prisma dele. O Luciano não vai falar do prisma dele e vice-versa. Por isso que há a necessidade de mais irmãos para compartilhar a palavra, porque um vai complementando uma parte do outro, sabe? Então, gente, isso é muito importante. Nós precisamos dar importância às nossas emoções, aquilo que nós temos feito.
sabe? Ele falou sobre celular. Cara, quantas vezes eu tenho falado para vocês, gente, estamos morrendo. Quantas vezes eu tenho gabinetes, conversa com as pessoas estão falando, cara, eu tô mal, eu tô agitado, eu tô depressivo. Por quê? Porque eu não consigo, às vezes, largar um celular, às vezes largar uma série, às vezes largar um vício. Eu estou falando da minha experiência com vocês e com amigos de fora, de outras comunidades. É real, gente, as pessoas estão doentes e elas não estão conseguindo que a palavra floresça no interior delas. Essa é a realidade de muitos de vocês que estão aqui e muitos dessa comunidade como toda. Aqui não tem seres angelicais, são pessoas que pela graça do Senhor estão crescendo. Então, tipo assim, há uma real necessidade da gente captar essa mensagem, sabe? Guardar no nosso coração para que a gente seja transformado, sabe? O nosso interior fique bem, para que ele falou sobre o corpo físico, né? Eu não lembro quem foi o pregador, esse dia eu estava falando sobre ele, que ele fala que ele morreu com 29 anos porque ele não cuidava da vida dele. E ele fala que ele guardou a mensagem, ele tinha um cavalo e uma mensagem. Ele matou o cavalo, que era ele, e logo ele não conseguia levar a mensagem. Entende? Não adianta você ter uma mensagem poderosa, porque se você não cuida do seu corpo físico, meu amigo, você vai morrer. David Brennett, não sei se você já ouviu falar, morreu também com 29 anos. Meus heróis morreram com 29 anos. Entende? Então, o cara que pregava o evangelho morreu com 29 anos. Poderia ter, tudo bem que era uma época que não tinha tanta coisa de saúde como nós temos hoje, mas poderia ter se cuidado mais. Mas a intensidade dele. Ivan Roberts, meus amigos, Ivan Roberts ficou doente. Quando você ouve outros relatos que não são tão românticos do avivamento de Gales, você vai ver que aquele cara estava doente na alma. O avivamento de Gales que nós tanto amamos poderia ter durado mais tempo, talvez, se o cara tivesse uma estrutura emocional. É por isso que Jonathan Edwards escreveu um livro inteiro falando sobre afeições, para traçar de alguma forma bíblica a ação do Espírito Santo e a gente entender como que o Espírito Santo age e quando é a nossa alma, quando não é, para a gente, tipo assim, entender, tipo, se tem alguém doente, se tem alguém exagerando, se tem alguém extrapolando. Então, é real, gente, a gente precisa tomar cuidado com as nossas emoções, é muito real. Eu estou completamente assustado, porque, tipo assim, eu não sou um psicólogo, mas eu estou na linha de frente ali, eu vendo a realidade, sabe, dos meus amigos. Gente, para você ter uma ideia, eu estava conversando com um amigo agora, lá em Manaus, tá? A situação é o seguinte, o pastor perdeu a esposa, 2 filhas e a sogra. A mãe, a esposa e uma filha, só ficou uma filha. O cara está em crise de fé, meu amigo. É um pastor em crise de fé. E aí não adianta você querer falar para ele princípios teológicos. Não tem como. Não tem como. O cara acabou a vida dele foi destruída. Entende a importância da gente entender o que a gente precisa se identificar com as emoções das pessoas. Eu estava conversando com o Aldair, ele falou assim, meu amigo, nessas horas não tem como, não há ética que vá comunicar com a ferida que aquele cara está vivendo. Não há. Então, entender isso que ele está falando não é só sobre nós, né? Não é só sobre eu, mas é sobre nós. É sobre o corpo, sabe? Então, há uma necessidade muito urgente disso. Amém? Era só isso que eu queria pontuar. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, pessoal da música. Estamos encerrando essa reunião. Pessoal de casa, obrigado. Amém? Então é isso, gente. Nossos visitantes, sejam bem-vindos. Casa está aberta para vocês. Hoje a gente está cheio de visitantes, né? Então, casa está aberta para vocês de verdade. Essa reunião, como eu falei no início, essa reunião, ela geralmente não acontece nesse formato aqui. Ela é uma grande roda, que está cada vez mais difícil fazer uma grande roda aqui. Mas por causa da questão do Covid e tudo mais, a gente colocou à disposição das cadeiras assim, para ter algum espaçamento e tudo mais. Mas nossas reuniões costumam ser bem intensas assim, sabe? A gente gosta de estar orando pelos irmãos,
e tudo mais, mas a gente entende o momento que nós estamos vivendo e por isso a gente está tomando os devidos cuidados, tá? E a reunião de domingo a gente não está conseguindo abrir porque tem gente da nossa comunidade ficando de fora. Então, o que a gente pode fazer hoje para receber vocês visitantes é a nossa reunião de terça presencial e online também. Aí online, você provavelmente, se você está aqui, você conhece alguém, você pede essa pessoa ou pega o meu WhatsApp que eu passo o link para você da nossa reunião presencial online às terças-feiras. Então, aqui está funcionando assim. Hoje nós estamos aqui, na semana que vem nós vamos estar online, porque vai ter um outro grupo de um outro pastor da nossa comunidade que vai estar aqui com o grupo dele. Beleza? Então é isso.